Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje faz stand-up comedy desde 2021. É o co-criador do podcast Reuniões de Condomínio com João Marcão e Zé Maria Simão. Foi guionista do 5 para a meia-noite. Podes encontrá-lo literalmente em toda e qualquer noite de stand-up comedy de Lisboa e não só, seja em inglês ou em português. Também podes vê-lo no espetáculo improvisado de stand-up Comédia à Deriva ou no espetáculo Quiz dos Pedros com o Pedro Silva. Ele é o Pedro Correia. Pedro, como estás? Tudo bem? Tudo bem, Hugo. Estás fortíssimo? Estou fortíssimo e tu também? Eu estou fortíssimo, se bem que acho que é importante contextualizar aqui as pessoas sobre este episódio em específico, até porque vai ter um contexto específico. Porque nós éramos para gravar na segunda-feira de 28 de abril de 2025. A fatídica. A fatídica, exato. Que algumas pessoas irão reconhecer como o dia em que Portugal esteve apagado durante 10 a 12 horas. E então estamos a gravar no dia após, não é? Graças a Deus já dá internet, essas coisas todas. E literalmente antes de começarmos a gravar, questionei aqui o Pedro quando uma ideia, que é, em vez de ser um episódio tradicional, em que o Pedro traz um comediante e discutimos uma piada de um comediante que o Pedro escolheu, fazermos duas coisas, se calhar fica um episódio mais longo, ou um episódio depois em duas partes, em que primeiro vamos falar de piadas do apagão, porque como é óbvio, no nosso ecossistema, na nossa ecosfera de comediantes, enquanto houve rede, enquanto houve dados móveis, e mesmo depois, o que não faltou foram piadas sobre o apagão. Portanto, num episódio muito especial, e pela primeira vez de sempre neste episódio, neste podcast, vamos primeiro falar sobre piadas do apagão e depois sim falaremos do teu comediante. Pode ser, Pedro? Exatamente, parece-me muito bem, pá. Pronto, magnífico, ainda bem que alinhas, tu és um gajo que alinha tudo, felizmente. Então, olha, vamos já a isso. Não há uma piada, não é? O que tivemos aqui hoje a fazer um bocadinho antes foi passar pelos nossos Instagrams e Twitters da vida à procura de piadas de malta nossa conhecida. Tens alguma piada sobre o apagão que tenha saltado à vista como, porra, esta é boa e nós vamos dissecá-lo e fazendo o nosso pequeno exercício sobre essa e outras piadas do apagão? Pá, a que eu me ri mais foi um Reels do Pedro Sousa. Ok. Que é ele com um monte de livros, com uma lanterna. Sim. E depois do nada acende a luz e ele manda os livros todos para fora da mesa. Tipo, ia começar a ler. Graças. Sim. Tive sorte. Mas sabes que a primeira, eu descobri mais ou menos que isto estava a acontecer quando tu me mandas mensagem. Eu percebi que não tinha luz, mas estava, ok, certo. Não tenho luz. Depois vi a tua mensagem e depois recebo uma mensagem do meu amigo Pablo, que vive em Madrid, a dizer, então, vocês estão com luz? E eu assim, pá, o que é que se está a passar? Yeah. Vocês também estão assim? Eu achava que era na minha zona. E depois percebi que tu também estavas e depois tu disseste, não sei o que mais. E o meu automático foi, eles estão uma hora à frente, eles podiam nos ter avisado. Ou seja, o meu cérebro foi logo para essa. Yeah. Estás a ver? Então disse-lhe logo isso. E depois... isso é uma boa piada, não sei se vais atuar esta semana, mas devias fazê-la. Isso já está no Twitter milhares já de vezes. Okay. Essa foi logo a automática, mas foi pá, como ele estava assim, foi logo a que me veio à cabeça. Certo. E depois pensei, pronto, isto também é momentâneo. E depois tenho uns quantos amigos em Bruxelas e um dos meus amigos diz, pá, olha, malta, mas acho que já está aqui uma equipa que está a tentar resolver isto. Eu assim, malta, já estou a ir para a praia, agora não se justifica. Sim. E depois, pá, gostei muito dessa. Depois gostei de outra que também, pá, achei muito gira, que é, pá, parece que o Boa Vista meteu a conta na Península Ibérica. Porque não tinham pago. Sabes o que é que eu acho que é giro sobre estes fenómenos? Além de todo o stress e ansiedade que possa ter provocado, especialmente quando andava ali a rodar as piadas do Putin que tinha cortado a luz, não é? A quantidade de memes também rodaram disso. O que eu acho piada destes contextos é que não é preciso dizeres a premissa. Exato, tu podes entrar imediatamente para uma piada que não é preciso referir-te ao apagão. Toda a gente sabe que te estás a referir ao apagão. E é giro que claramente durante uns períodos algumas pessoas tinham rede, outras não tinham. E então ainda foste, pelo menos eu tinha, não posso dizer qual é a marca, não vou dizer qual é a marca, a menos que me patrocinem. Pronto, é Mel, patrocina Mel. E ainda durou para aí até à 1h30, então ainda consegui ir vendo malta a publicar muitas coisas. Uma que eu gostei muito foi do Diogo Abreu, que só publicou o seguinte texto, é: quando é que levamos a vacina disto da luz? Boa. Porque, epá, lá está, não é? Ele até podia dizer quando é que levamos a vacina disto, que seria suficiente para dizer a verdade.
porque sabemos o que é que estamos a falar, e liga isto a outro evento cataclísmico, não é? Que nós, um bocadinho pior em comparação, mas é que na altura não sabíamos, estávamos no meio disto, que foi o Covid. Então é este exemplo de quando temos uma... Muitas vezes as piadas são sobre experiências partilhadas, e em stand-up então ainda mais. Então quando estamos todos, literalmente, neste caso 50 milhões de pessoas, pelo menos 10 milhões de portugueses, a passar por isto, não é preciso contextualizar a piada da mesma forma. Podes ir direto à punchline. E é aqui que eu acho que se vê a diferença entre os bons e os excelentes humoristas. Já estou aqui, todos sabemos, esta é a base de verdade. É como fazer uma piada com os amigos. Cut to the point, tipo, é logo ao ponto. Tipo, tal, 3, 4, 5, 6, 7 punchlines, mesmo, e depois que se torna uma corrida do eu cheguei primeiro a essa punchline, como estava a dizer, aquela da diferença horária, não é? Isso depois são as coisas que já não importam, isso depois são egos, e eu estou perfeitamente tranquilo com isso. Mas a ideia de que a premissa é de tal forma partilhada é algo que eu acho fascinante e que na realidade não acontece no dia a dia, não é? No stand-up. Não é muitas vezes. Partimos todos da mesma base. Exato. E agora é salve-se quem puder. E acho que há uma questão mais de automatismo da piada. Acho que vem tumas à cabeça. Sim. Nem é uma cena que estás parado a escrever, vem-te à cabeça. Tal e qual. Yeah. Pá, eu fui, não sei como é que foi o teu dia, mas aconteceu isto, pronto, nós adiámos. Sim. E eu assim, olha, vou fazer um bocado de exercício, não sei o quê, cheguei a casa, fui tomar banho e tipo, eu não tenho gás. Depois fiquei logo, cagando de otário, agora fui fazer exercício físico, agora tenho que tomar meio ducho de água fria. Mas pá, li aí um livro, né, aquelas coisas, tipo, isto nunca mais passa, não consigo contactar com ninguém, e fui resgatar amigos meus. Tenho um amigo que é vive, sei lá, uns 80 metros. Então tive muita sorte que está um vizinho dele a sair e eu consegui entrar. Pois. Fui bater à porta dele, não sei o quê, fomos ter com outros amigos, e depois, quando estávamos na casa desses amigos, porque depois também tivemos sorte deles estarem à janela, os vizinhos deles de cima estavam a fazer, estavam a assar brasas. Ok. Então estava a entrar montes de fumo para a casa dos meus amigos, e eles diziam, o que é que se está a passar? E eu, olha, temos papa. Certo. Eu vou dizer uma coisa, Pedro Correia, porque tu és um bocadinho mais novo que eu. Era assim que o mundo era antes de haver telemóveis e coisas do estilo. Eu ainda vivi uns aninhos nesse tempo, era de estilo, olha, onde é que tu vais? Vou ter com o Pedro. Ele está em casa? Vamos descobrir. Vamos descobrir. E se ele tiver o que vais fazer? Logo se vê. Sim, logo se vê. Eu, ainda apanhei isso quando era... Eu só tive telefone muito tarde. Certo. Para tu perceberes, eu não sei, o gap geracional é um bocadinho maior, mas eu só tive smartphone, já estava no 3º ano de faculdade. É sério? Mas eu sinto... Até és um rapaz para quê? Para 28, 29, não é? Tenho 29. Yeah. Mas foi só... nunca me pareceu assim tão útil, não é? Certo. Eu lembro-me... Eu tive smartphone no ano em 2016, acho eu. Foi no ano em que Portugal ganhou o Europeu. Sim, foi aí que eu tive. Sim. Não tinha tido antes disso. Já não me lembro bem porquê. Sim, mas para efeitos de comunicação, não é? O telemóvel e o telefone. Bem, não sei. Para mim foi uma experiência um bocadinho diferente, não é? Porque pai de crianças, primeiro o fenómeno das escolas informarem, enquanto ainda havia rede, que olha, vim buscar vossas crianças, portanto passei a primeira parte do dia a ir buscar os meus dois, a minha filha e o meu filho. Depois fui buscar a minha mãe, que mora perto de mim também, porque já é assim mais idosa, não queria que ela ficasse potencialmente sozinha à noite, sem luz em casa, então vim buscá-la para estar aqui comigo. E depois fomos ali para o parque aqui do meu bairro, que nunca ouvi tão cheio na vida. Todos os pais foram para lá, com todas as crianças, tudo à conversa, tudo animado, malta com quem eu nunca tinha tocado mais do que um olá, bom dia, e tu é que és o pai da não sei quantas, e de repente, pronto, um bocadinho de convivência. Eu senti muito isso. Eu estava aqui, eu vivo num sítio que tem assim um largo e tem um parque infantil, e depois foi giro que eu tinha olhado pela minha janela, tinha visto vários grupos, e 1-2 horas depois os grupos estavam muito misturados. E eu até estava a comentar com o meu amigo, é provável que se acabe o racismo hoje, porque eu sinto que isto já está tudo. Curemos hoje os males da cidade, pelo menos durante 10 horas, não é? Havia um grupo de brasileiros com guitarra, que estavam a cantar umas quantas, e depois junta-se um grupo de angolanos, e depois já estava um grupo, não sei de onde é que era, mas seguramente paquistanês, não sei o que, estavam lá sentados ao lado, e eu assim, peraí, isto está a misturar, está tudo já. Hoje o racismo acabou, e depois até chegámos, eu e o meu amigo fomos dar uma volta, fomos aí a um café da zona, o dono está a oferecer cerveja. Estava a oferecer cerveja a toda a gente, toda a gente que passasse, ele oferecia cerveja. Eu assim, isto é um grande dia, na realidade. Pode parecer assustador, mas nós temos de fazer isto mais vezes. Por favor. Duas coisas sobre isso, que é, primeiro, não sei se podes correlacionar apagões com resolver os problemas da humanidade. Israelitas e palestinianos poderão ter alguma coisa a dizer sobre a não eficácia dessa medida. E a outra é que a nossa colega comediante, a Madalena Malveiro, foi entrevistada para a CNN Internacional. Sério? Ela publicou isso, ainda não publicou, lamento, pôs uma story
em que, através de um contacto qualquer de alguém que ela conhecia na CNN inglesa, ligaram, queriam tipo um testemunho de alguém em Portugal, e ela falou, e o que ela disse, ainda não ouvi, estou a citá-la apenas, é que a entrevistadora da CNN queria caos e pânico, e a Madalena dizia, não, está tudo na calma, as pessoas estão na rua, aproveitar a luz do dia, tipo, não temos, quando vier volta, parece tudo... Então, mas, portanto, esta ideia de que quereríamos caos e na realidade houve o oposto, não sei se é uma coisa muito portuguesa, mas foi uma coisa sem dúvida muito bonita de ver. Aí eu estava, sabes que eu ontem, depois quando eu fui resgatar o meu amigo, até foi, pronto, eu bati-lhe à porta e ele assim, pá, eu ia ter contigo algures, ainda bem que vieste. Eu até lhe dei a chave da minha casa porque depois não dá para tocar à campainha. Pois. Eu assim, olha, se precisares vens cá ter. E eu assim, olha, o que é que tens aí no frigorífico a estragar? E ele assim, pá, tenho isto. E eu tenho isto. Então nós já estávamos a combinar, olha, vamos fazer uma sangria. Vamos fazer não sei o quê. Nós já estávamos a combinar. Depois fomos ali ao café. Tenho um café ucraniano mesmo aqui perto, tem mesmo produtos ucranianos, não sei o quê. E ela tinha montes de pierogies e assim coisas. E eu assim, bem, isto vai estragar tudo. Então olha, bora comprar isto à senhora para ajudarmos. Eu senti que em termos comunitários foi uma experiência de 12 horas inacreditável. Sim, nunca vais voltar a ser tão boa pessoa como foste nestas 12 horas, provavelmente. Nunca mais vou a estes cafés, nunca mais vejo o meu amigo. É o que eu já lhe estava a dizer. Exatamente. Mas um fenómeno que eu achei giro quando estava ali no jardim com os pais é que lá está, todos os pais, toda a gente tinha uma pequena piada preparada. Foram os russos, não é? O Putin. Portanto, o humor enquanto fenómeno... digamos, não sei de ser um fenómeno para lidar com o stress e com a ansiedade, mas pelo menos um fenómeno para unir as pessoas perante este acontecimento foi também interessante. Mas olha que por acaso também fiz uma gira, que quando eu cheguei à casa dos meus outros amigos que fui lá, e a minha amiga assim, pá, tens tudo a descongelar? E eu, pá, tenho lá montes de rolos de papel higiênico a descongelar, estou um bocado preocupado. E assim, Pedro, não é a altura de fazer brincadeiras. Pá, olha, eu fiz uma também, e um amigo meu, eu acho que ele estava a brincar comigo, isto foi mesmo antes da rede ir abaixo, porque umas semanas antes saiu a notícia do Sam Altman, CEO do OpenAI, ChatGPT, aliás, que disse que, tal, nós estamos a gastar, as pessoas que dizem obrigado e por favor ao ChatGPT gastam milhares de euros. E eu sou essa pessoa. Então eu fiz um print screen só ao ChatGPT só dizer obrigado de nada e publiquei isso. Eu pensei, isto é uma piada de gênio, eu sou um gênio. Mas depois partilhei isso com um amigo meu e ele disse, que irresponsabilidade, Hugo. Estás a gastar neste momento essa eletricidade. Eu sinto que ele estava a ser sarcástico, ou talvez não sei. Mas lá está, apesar de estarmos aqui a falar sobre todo o fenómeno comunitário que surgiu por causa do apagão, também havia muita gente estressada. Eu sei que a primeira horinha para mim foi muito ansiosa. Eu estava entre, portanto, russos, ataques cibernéticos, esta merda arrebentar toda, foda-se, por acaso moro perto do aeroporto, portanto deve ser um dos primeiros sítios a ser abatidos por engano, deve ser o meu bairro. O que é que eu faço? Tenho que ir para o norte para ter com a família da minha esposa. Se eu for, não vou pela autoestrada, não vou... Eu comecei logo a mapear na minha cabeça o que é que eu faria se fosse necessário. Eu por acaso não pensei nada disso. Eu só estava a ver, tipo, alguém tem luz, tipo, só estava a tentar, pronto, nem foi muito logística, tanto que eu só depois saí de casa e depois é que vi o cenário bizarro de tudo a acontecer. E por acaso o meu primo Diogo fez uma boa piada na altura, que é, os meus primos são de uma terra no subúrbio de Lamego, e que nós dizemos que aquilo é muito pequeno para aquilo. As coisas não chegam lá. Briteande. Mas é uma terra historicamente ainda foi importante, agora já não é. E o meu primo assim, bem, quando isto chegar a Briteande daqui a 7 anos vai ser uma loucura. Excelente piada, uma piada de observação das diferenças entre o interior do país e as grandes cidades. Magnífico. E porquê é que faz sentido para ele? Porque ele vive essa realidade todos os dias, não é? Agora pronto, já vive no Porto, mas viveu lá até aos 18, ou assim, uma coisa parecida. Sim. E então aquilo realmente é atrasado. Nós sempre que vamos lá é sempre, bem, quando eles descobrirem que Portugal foi campeão europeu vão adorar. Estamos sempre com essas. Certo. Os meus sogros também vivem assim numa vila do interior e acabámos por não conseguir falar com eles, não é? Porque quando, pelo menos eu não falei, se calhar a minha esposa falou, mas quando me lembrei disso já não havia rede em lado nenhum. E depois soube que na zona deles só voltou lá para a 00:30. E eu sei que a minha sogra se deitou na mesma, pouco se rifando para o mundo, cerca das 8:30 e pensou, claro, amanhã de manhã logo vejo. Que querem que eu faça? Acordou, exato, vou fazer o quê? Ficar aqui? Não, tinham lareira, se ficasse frio, está magnífico, jantaram, têm coisa a gás e foram-se deitar. O mais chateado foi o meu sogro que se calhar não pôde ir ao café da vila jogar uma suecada, estás a perceber? Até podia. Ou se calhar até foi, exato, estavam cá fora. Eu sinto que deve ter havido muito velhote que foi jogar a sua suecada, nem se apercebeu o que é que se passou. Pois é, bem possível. O que é que se passa com a luz? Não temos? Está bem. O dia estava ótimo. O dia estava ótimo. Tivemos grande sorte, estava um grande dia. Yeah. Isto é inacreditável, porque hoje já está um bocadinho mais
está mais cinzento. Sim. Porque senão, se fosse hoje, era particularmente desinteressante. Pois Mas é, exato. eu achei louco, pá, porque eu depois estava a ver stories, porque depois tive de ir atualizar, não é? E houve um monte de gente que foi para a praia e eu pensei, ok, isto era algo que eu faria, mas é meio irresponsável, porque vocês não sabem o que é que está a passar. Pois, tu tens ou vais fazer um kit de sobrevivência, virtude disto? Hugo, eu sou um homem solteiro a viver sozinho. Eu já vivo em sobrevivência sempre. O meu kit é o que está cá em casa. Na realidade. Sim. Mas eu já comecei a ouvir táticas, porque houve tenho um amigo que é jornalista na CNN e ele estava a dizer que lá uma colega saiu logo de casa para ir a casa encher a banheira. E eu estava, exato. Mas eu estava tão fora da cena de preocupado que eu assim, mas porquê que ele encheu a banheira? E depois, por causa da água. Porque como tive sempre água, eletricidade, exato, eu fiquei assim um bocado, e as redes são um bocado diferentes. Mas por acaso foi importante. Eu fiz mestrado em Direito do Ambiente e Energia. E então, estava num grupo com o pessoal com quem eu estudei, estavam lá a fazer algumas perguntas e eu, estes gajos estavam atentos nas aulas. Eu não me lembro nada disto. Certo, sim. Não me lembro nada disto, porque depois, como me foquei em Direito da Água e Energia, perdi um bocadinho. Mas estava assim um bocado tipo... E depois comecei a pensar, e as pessoas que têm painéis solares? Isso funciona ou não? Porque eu acho que aquilo vai diretamente para a rede. Acho que algumas... Sim, eu tinha um amigo meu em Madrid que, ainda antes da malta ir toda abaixo, ele dizia, eu estou bem. Porque ele tem painel solar a alimentar, inclusive ele vende eletricidade à rede espanhola. Portanto, sim, a malta que está, entre aspas, off-grid, estava ok. E o grande motivo pelo qual eu pensei, se houver aqui stress, vamos supor que isto não é só um apagão momentâneo, que isto é o início do evento à lá Covid, e vamos estar meses numa situação qualquer trágica. O motivo pelo qual eu pensei Norte Vila dos meus sogros é porque eles têm lá uma quintinha. Então eu sei que se for preciso sobreviver é lá. Pronto, lá vou ter que aprender. Há galinhas, há coelhos, há, sei lá, há muita couve, fruta, presumo eu. Tal e qual, laranjas, tudo o que quiseres, batata, tudo. Portanto, era lá que eu iria sobreviver se viesse alguma coisa. Olha, deixa-me só partilhar mais um par de piadas, porque aqui uma pessoa, como é óbvio, aparece muito no meu feed de virtude de fazer stand-up com ele há 15, 16 anos, é o Juan. Ele partilhou duas que eu gostei muito. Uma é assim, mais... banal, mas que eu gostei muito, que é o evidente, que é marcar o fim do mundo por uma segunda-feira é só maldade, não é? Portanto, faz sentido aldeiam a segunda-feira capitalizar neste sentimento de que a segunda-feira é o pior dia da semana, vezes 2 com isto. Mas uma que eu me ri mesmo, que eu acho que é um clássico virar à esquerda do Juan, é: o apagão forçou-me a cagar no meio da A2 hoje de manhã. Que para mim está bem, é literalmente obrigou-me a cagar no meio da A2 e tu pensas, ok, pronto, sim senhora, faz sentido, uma pessoa está aflita, se calhar está no meio do trânsito, o que quer que seja, e depois ele vira à esquerda com hoje de manhã, e não é, tu fazes aquele, espera lá, hoje de manhã já havia luz. É bué. Epá, eu gosto muito destas piadas assim tolinhas. E viste as piadas de pessoal a vender powerbanks carregados? Sim, certo, sim. Esse também é um clássico, troco por uma casa. Acho que era troco por uma casa, exatamente, vi pelo menos duas dessas. Vi o Miguel Neves a dizer como eu me sinto com o powerbank, que era uma imagem de Jesus Cristo. Exatamente. O clássico de desligar e ligar. Exatamente, sim, a piada do já experimentaram voltar a desligar e voltar a ligar, não é? A piada do informático. É engraçado. És porque é que eu gosto mesmo da do Juan? Porque a do Juan acho que não é uma piada a qualquer pessoa ia. O apagão forçou-me a cagar no meio da A2. A ideia de tu teres que lidar com necessidades de uma forma diferente perante uma situação de crise, ok, até aí estamos todos contigo. Cagar no meio da A2 já tem que se indicar enquanto unicidade da premissa, não é? Eu imagino isso na voz do Juan. Eu já consigo imaginar isso na voz do Juan até. E não é. Eu estou certo que ele vai fazer essa piada alguns desta semana hoje, daqui a umas horas. Hoje, é provável, se ele for hoje ao Comedy Club ou parecido, está a fazê-la em palco. Sim, olha, foi um fenómeno curioso e agir como, não sei, estava a pensar mesmo tipo com o Covid, também houve ali um período em que se fazia tudo as mesmas piadas, depois é que a malta começou a passar por experiências diferentes, mas é engraçado como as piadas no nosso círculo se propagam. Quase já não havia rede de móveis. Sim, mas eu sinto que nós estávamos... Eu acredito que eu estava triste, era tipo... Twitter agora não tem Twitter, pá. Aquilo devia estar a bombar bué, ou WhatsApp com o resto dos comediantes, pronto. Sim. Isso é parte de gira destes eventos. Eu acho que o nosso cérebro já está tão formatado. Ok, vamos imaginar, os russos estão-nos a invadir. Está bem, mas esperem. Nós temos uma missão. A nossa missão é outra, esqueçam isso. Nós estamos a fazer piadas.
eu acho que é um mecanismo de lidar, porque como eu disse, o meu primeiro instinto foi pânico, durante pá, aí uma horinha, e depois quando comecei a falar com as pessoas e que se começaram a desmentir as coisas que poderia ser ataque russo ou não ser, o meu segundo instinto foi piadas, e publiquei 3 ou 4 também em stories. Portanto, gostava que tivesse sido ao contrário, ok? Mas acho que ainda não estou wired dessa forma, mas acho que foi um bocadinho um mecanismo de lidar com o evento, que foi interessante. Olha, então é isso que eu vou fazer agora, ok? Eu vou fazer agora aqui uma edição super... Epá, as pessoas nem vão dar por isso, mas isto vai demarcar o final deste episódio especial de Pedro Correia a conversar comigo sobre as piadas do apagão.